se levantam contra a nossa vida. Nem sempre é só o diabo, mas quando não é ele, é pessoas usadas por ele. A primeira coisa que eu quero que você perceba aqui nesse texto é que as víboras temem o fogo. Oh glória! As víboras, essas serpentes venenosas, elas temem o fogo. No versículo 3 diz que uma víbora que estava fugindo do calor. A fogueira já tinha sido acesa, mas eles precisavam de mais lenha. Então, num lugar em que eles levantaram aquela fogueira, irmãos, aquela serpente devia estar naquela região. Quando o fogo acendeu, ela começou a sair. E fugindo do calor, ela foi para uma outra pilha de madeira onde Paulo colocou a mão. Ah, irmãos, presta atenção uma coisa. Olha que princípio espiritual tremendo. Essas víboras de Satanás temem o calor, não suportam o calor. Aleluia. Meu irmão, quando você estiver sendo alvo desses ataques, quando eles se levantarem contra a tua vida, corra para o fogo, meu irmão. Corra para o fogo da adoração, meu irmão. Ao invés de ficar, sabe, chorando, lamentando, reclamando, encolhido, apanhando, corra para o lugar onde as pessoas estão adorando. Corra para o meio dos adoradores. Corra para o fogo da oração. Quando nós nos curvamos humildemente na presença do Senhor, o altar de Deus, que é a nossa vida, começa a flamejar, começa a incendiar. O Espírito Santo de Deus começa a pulsar no nosso coração, e o mal foge. E essas víboras, irmãos, se espalham para longe de nós, porque não suportam o fogo de Deus na nossa vida. Corra para o fogo. Não corra para a lamentação. Não se intoca numa caverna como fez Elias. Não, corre para o altar do Senhor. Sabe, o sangue de Jesus Cristo tem o poder, irmãos, de nos proteger, de nos guardar. Ele é o nosso abrigo seguro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Corra para os braços do Pai. Mas escuta uma coisa. Jesus, antes de subir aos céus, ele reúne os discípulos. E ele sabia, irmãos, que quando os seus discípulos começassem a exercer o chamado, cumprir a missão, o ide, essas víboras iriam se levantar. Essas bocas que amaldiçoam iriam rugir contra eles. Esses que agem na surdina, como aqueles que armam, sabe, as arapucas, as armadilhas, iriam estar no caminho. Eles iriam se defrontar com as serpentes. E sabe o que Jesus fez? Ele colocou na mão dos discípulos, dos seus filhos, um antídoto. Vocês sabem que para essas serpentes venenosas existe um soro. E esse soro, ele neutraliza, o soro antiofídico, né? Ele neutraliza a peçonha, o veneno. Irmãos, Jesus colocou um soro espiritual na mão de cada um dos discípulos, para quando essas serpentes se levantassem e os atacassem, eles imediatamente injetassem o veneno que neutraliza, o veneno espiritual. Pastor, você está falando do quê? Mateus 16, 17 e 18. Mateus 16, versículos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Irmãos, expulsarão demônios. Pode eles se levantarem contra o servo de Deus. Na autoridade de Deus eu posso repreender a ação do mal sobre a minha vida, sobre a vida de quem quer que seja. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha o versículo 18. Pegarão nas serpentes
serpentes, aleluia. Ele está dizendo: não temam essas serpentes, não temam essas serpentes. Com o Espírito Santo na vida de vocês, com o poder de Deus na vida de vocês, elas não terão capazes de vos destruir, vocês serão capazes de colocar a mão nela. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ah, irmãos, o inimigo não tem poder sobre nós. Não tem, pois a nossa vida pertence ao Senhor. A Bíblia diz que eu, você, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Aquele que tem o Senhor na sua vida, ele tem a marca de Deus na sua vida, ele tem o selo do Espírito Santo. Aleluia. Olha o que acontece, irmãos. Se aquela serpente que atacou Paulo tivesse atacado qualquer outro dos 265 além de Paulo naquela expedição, a tragédia seria grande. O texto diz que, diante do olhar de todos, a serpente, eu não sei, mas devia ser grande, pendurada, com a mandíbula cravada. Sabe o que Paulo fez? Sacudiu, ela caiu, e Paulo continuou. Aleluia. E Paulo continuou, irmão. Paulo não ficou gritando: está doendo, está machucado. Ele não entra em pânico, ele não entra em desespero. Ele sacode aquela víbora e continua a obra. Ele sacode aquela serpente e continua o projeto de Deus na vida dele. Irmãos, tem hora que nós estamos dando muita trela para essas víboras. Ah, pastor, uma víbora me mordeu. Ah, pastor, você sabe que ele falou contra mim. Ah, você está dando muita trela, meu irmão. Sacode esse troço fora e continua louvando a Deus. Sacode essa coisa fora e continua fazendo a obra que Deus te chamou. Nada pode parar o que Deus começou nas nossas vidas. Nada pode parar o projeto de Deus. Tem hora, irmãos, que a gente está parando para dar ouvido para essas coisas. Você sabe que tudo que pensaram que ia acontecer com Paulo aconteceu completamente o contrário. Eles ficaram achando que Paulo ia começar a dar um colapso, cair, inchar, de repente ficar espumando lá. Não aconteceu nada disso. Paulo ficou tranquilo. E naquele momento, sabe o que Paulo começa a fazer? O que ele foi chamado para fazer? Pregar a palavra. Paulo começa a pregar o Evangelho. Paulo começa a fazer a obra de Deus, irmãos. Quando você lê a continuidade do texto, diz que muitas pessoas daquela ilha foram impactadas, foram transformadas, conheceram o poder de Deus, porque aquela víbora atacou Paulo. As pessoas olharam e disseram: verdadeiramente esse homem tem algo de diferente na vida dele, porque apesar de tudo que ele sofreu, ele continua de pé. Aleluia, irmãos. Irmãos, quando essas coisas acontecem conosco, nós temos que crer que no final Deus vai ser glorificado. As pessoas verão o poder de Deus na tua vida, o Deus a quem você serve. Paulo continuou de pé. O impacto foi tão grande que a pessoa que governava aquela ilha, a ilha de Malta, chamado Públio, ele quer esse homem na casa dele. Ele diz: não, vai ficar aqui nesse frio todo não. Eu quero que você vá dormir na minha casa. Olha, irmãos, como Deus honra. Por a pouco Paulo estava boiando no mar, irmãos, pendurado numa tábua, à deriva. E agora ele está indo dormir na casa do governador da ilha. Deus nos honra. Deus nos honra. Deus sabe, irmãos, reconhecer o trabalho dos seus servos. Quando Paulo chega na casa de Públio, aquela casa confortável, aquele palácio, ele não fica deslumbrado com tudo aquilo, porque servo de Deus sabe que em todo lugar que você está, ali você tem missão, ali você tem propósito, ali Deus vai agir através da tua vida. O pai de Públio
do governante estava enfermo, estava doente. E aí Paulo vai lá na autoridade do poder de Deus, entra no quarto daquele homem, ministra a bênção de Deus, ministra a restauração de Deus, e aquele homem fica curado, irmãos, porque o poder de Deus está sobre nós, irmãos. Sabe, porque Deus nos usa para abençoar pessoas. Deus te usa para abençoar até aqueles que te amaldiçoam. Deus te usa para ministrar a restauração até daqueles que querem a tua derrota e o teu fracasso. Paulo chega lá em nome de Jesus, ministra a cura na vida daquele homem. Paulo passou alguns dias naquela ilha. E no versículo, irmãos, no capítulo seguinte, no versículo 9, diz que todas as pessoas que estavam doentes agora iam até Paulo para serem curados, para receber o toque transformador de Deus. E Paulo teve a oportunidade de anunciar o amor de Deus a todos os visitantes daquele lugar. Quando ele sai daquele lugar, ele deixou o lugar transformado. Quando ele sai daquela ilha, ele deixa a palavra de Deus enraizada naqueles corações. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Quando eu estou na prova, quando eu estou na luta, quando eu estou na dificuldade, sabe qual é o meu pensamento? Meu Deus, eu sei que quando terminar tudo isso, algo de extraordinário, algo de grandioso o Senhor vai estar fazendo, portanto usa-me. Diante do ataque dessas víboras, irmãos, há pessoas que se entristecem, há pessoas que recuam, há pessoas que desanimam, há pessoas que param. Mas em nome de Jesus, se isso está acontecendo com você ou vier acontecer, não permita, não permita. Deus usa essa mensagem nessa noite para dizer: meu filho, se você receber um ataque de uma víbora, sacuda e continue a jornada e o chamado, a vocação que eu coloquei. Continua, porque Deus está com você. Aleluia. Se você está feliz com essa palavra, aplauda o Senhor, glorifique a Deus e fique de pé nesse momento. Fique de pé. Irmãos, tudo que nós falamos com fé no coração, entenda isso, tem um peso no mundo espiritual. Tudo aquilo que eu declaro com fé tem um peso no mundo espiritual. E nesta noite, na autoridade da palavra, eu convido você a declarar que essas serpentes não vão parar você. Não vão fazer você desistir. Não vão fazer você desistir. Não vão fazer você se intimidar. Não vão fazer você ficar num canto chorando, entendendo que você é uma pessoa desafortunada. Não vão. Entenda uma coisa: o objetivo do inimigo é destruir você, mas ele não vai conseguir. Aleluia. Vislumbre a tua vida nas mãos do Senhor. Você pode passar pelo teste do fogo, você pode, irmãos, passar pelo teste da água, das dificuldades, mas no final você vai continuar na mão de Deus, porque de lá você nunca deve sair. Pastor, mas eu estou sendo alvo de ataques gratuitos, de forma injusta.